Boa noite, sejam todos bem-vindos à oitava live Robôs Investidores. Hoje, um tema, como identificar as condições de mercado e como as condições de mercado influenciam o desempenho das estratégias, dos setups dos robôs. Pessoal começando a acessar, sejam todos bem-vindos. Por favor, pessoal, só dê uma confirmada para mim, dê um 10, um ok ali no chat, se tiver tudo ok para vocês aí, som e imagem, por favor. Legal, boa noite, Pedro, Fábio. Legal, tudo show de bola, Gustavo, legal, Diego, bacana, Cat Game, Marcelo, Hugo, grande Hugo, tudo bom? Show de bola, legal. Pessoal acessando, muito bom. Bacana, legal, tá todo mundo aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as condições de mercado, né? Basicamente, tá? Vou começar a compartilhar, ver meu whiteboard aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Basicamente, tá? Eu vou classificar em 6 partes as condições de mercado, sendo que algumas têm relação com outras. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Tendência. Tá? Basicamente, a gente vai ter as tendências de alta, de baixa, o mercado lateral. A gente usa muito o termo tá em um range, né? Tá entre uma região, termo em inglês. Então, primeira coisa, entender a tendência, né? Tem várias formas de se medir tendência, né? Num ativo. Muita gente usa topos e fundos, né? Então, o mercado aqui fez um fundo, fez um topo, 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 né? Identifica os pontos onde o mercado faz fundo e topo, e com isso você consegue ver aqui fundos e topos ascendentes, a gente tem uma tendência de alta. Aqui fundo, topo, mais ou menos na mesma região, a gente tem um mercado lateral, né? Aqui de novo, mais uma vez, fundos e topos ascendentes, a gente tem um mercado de alta. Aqui, ó, fundos e topos descendentes, a gente tem um mercado de baixa, né? É uma forma bem simples, tá? Tem gente que usa a média móvel, por exemplo. Aqui é gráfico diário, tá? A gente tem muitas formas de ver a tendência, tá? Aqui uma é fundo e topo, uma de mais longo prazo, a gente vê aqui essa linha vermelha, que é a média móvel 200 períodos. Se tiver acima da média móvel 200 períodos, é um mercado de alta, né? Isso usa muito em bolsa, bull market, abaixo, bear market, mercado de baixa, e não divide entre lateral. Tem gente que usa a média móvel de 50. Eu vou trocar aqui essa azul da de 10 para de 50. Então, ou seja, se a média móvel de 50 tiver apontada para cima, a tendência é de alta. Se ela tiver apontada para baixo, a tendência é de baixa. Não. Tem um certo delay, assim. Eu, particularmente, gosto mais de usar topos e fundos no gráfico diário, tá? E para a bolsa, no caso aqui a gente está num par de moeda que é o GBP-NZD, né? Libra esterlina com o dólar neozelandês. Mas para a bolsa, eu gosto bastante de olhar simplesmente a margem móvel de 200, né? Que a gente vê o S&P 500. Então a gente vê aí, a gente teve um pequeno bear market aqui, final de 2018.
depois retomou muito tempo aí acima da média móvel de 200, né? Um mercado de alta muito forte. Nos Estados Unidos, aqui o índice Bovespa no Brasil, maior parte do tempo também, há tempo aí num bull market, né? Desde junho, desde aqui outubro de 2018. Então, são algumas formas aí de a gente ver, né? Pensando principalmente, aí cada mercado tem a sua característica, né? No mercado de bolsa, todo mundo olha a média móvel de 200, os grandes fundos, instituições, é algo bem forte, né? Se a gente, inclusive, medir a volatilidade acima ou abaixo da média móvel de 200, a gente vai ver que acima ela é mais baixa, o mercado é mercado de alta, mercado mais tranquilo, abaixo da média móvel de 200 a volatilidade é mais alta. Mas, enfim, eu uso muito, principalmente falando dos robôs que a gente utiliza. Para a bolsa, como eu falei, eu uso média móvel de 200 também. Se não, para o resto, eu uso muito topos e fundos no gráfico diário. Tá? E, pessoal, se tiverem perguntas, vocês podem ficar à vontade aí para ir fazendo aí no chat. Conforme for passando a live, eu vou respondendo. Legal? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, tendência de alta ou de baixa, né? Identificar isso aí. Outra informação importante é a volatilidade, tá? Ou seja, um mercado de alta volatilidade ou de baixa volatilidade. Então, a gente vê normalmente nas quedas na bolsa, o mercado mais volátil, né? Andando mais rápido, candles maiores, né? Ou seja, no intraday movimentações maiores. Então, normalmente, durante a alta a gente tem muitos candles pequenos. Quando cai, a gente já começa a ter um aumento do tamanho dos candles, né? Ou seja, tem uma maior oscilação diária. Então, isso é muito comum na bolsa, né? Já em Forex é um pouco diferente, não tem essa relação necessariamente de alta ou de baixa, né, que é uma moeda contra outra, e realmente a gente tem que olhar períodos, né? A gente vê aqui, ó, de outubro a dezembro de 2019, no GBP/NZD, uma volatilidade bem baixa, quase não está andando, candles pequenos, de repente, opa, deu uma queda, aumentou o tamanho dos candles, deu uma aumentada na volatilidade. Aqui deu uma aumentada também. A gente pode usar indicadores como o ATR, né, Average True Range, que mede... deixa eu tirar aqui esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. True Range, Average True Range. Tem que tirar algum indicador aqui. Então, aqui a gente consegue medir de 14 períodos, ele usa a média das barras, das últimas 14 barras, a gente consegue ver aqui os períodos de aumento e diminuição de volatilidade, né? Então, isso influencia também, claro, os robôs, o mercado de alta ou baixa volatilidade, né? E, por último, então, aqui a gente tem tendência, chamada muitas vezes de vol, né, de volatilidade. Então, a gente tem alta e baixa. E, por último, risk, né, o risco de mercado, chamado de risk on e risk off, que influencia, tem muita relação com a volatilidade, né? Em um mercado de risk on, as pessoas significa que os investidores estão aceitando o risco. Quando eles estão aceitando o risco, normalmente é que está tudo bem,
Então, na verdade, a volatilidade tende a ser baixa. No mercado de risk-off, as pessoas estão saindo de bolsa, por exemplo, saindo dos ativos de risco e indo para portos seguros, como tesouro americano, ouro, moedas como o ien japonês. Então, normalmente, no mercado de risk-off, a gente vê um aumento da volatilidade. Né? São cenários interessantes. São bem correlacionados, mas são termos que é importante você conhecer para você saber. Por exemplo, quando começou a aumentar a volatilidade na questão do coronavírus, o mercado entrou em risk-off. A gente viu volatilidade aumentando, ouro subindo, tesouro subindo, bolsa caindo, ien japonês subindo. Então, a gente entra nesse cenário, tem um comportamento mais clássico de risk-off. Quando risk-on está tudo bem, a gente viu um longo período aí de mercado de bolsa em alta, moedas muitas vezes com baixa volatilidade, tesouro, ouro, tudo com baixa volatilidade. Né? Algumas vezes, como na bolsa, como eu falei, a gente vai ver alguma relação entre tendência, por exemplo, de baixa e alta volatilidade, tendência de alta com baixa volatilidade. Já, por exemplo, no mercado de Forex, a gente não vê isso. Né? Dependendo do que está acontecendo, pode estar alta ou baixa volatilidade. Não tem uma relação direta com a tendência. Né? Mesma coisa, enfim, cada mercado tem aí as suas características, né? São afetados ou não. Por exemplo, mercado em risk-off, normalmente commodity tende a cair, né? Muitas vezes em alta volatilidade. Então tem uma série de correlações aí. E isso eu vou falar depois como que a gente junta os pontos disso aqui na hora de montar um portfólio. Seja um portfólio de longo prazo, seja um portfólio para investir com robôs, que é o nosso principal foco aqui, mas o conceito é sempre o mesmo, né? Então, vamos lá. Então, entendido as principais condições de mercado, vamos falar quais são os principais tipos de estratégias, né? Os principais tipos de estratégias, a grosso modo, são os seguidores de tendência e reversão à média. Basicamente isso, né? Sendo que ambos podem ser operados em diferentes time frames, né? Diferentes períodos gráficos. Então, uma coisa é a gente olhar aqui a tendência no gráfico diário do GBP-NZD, outra coisa é a gente ir para o gráfico de 15 minutos, né? Então, a gente viu aqui uma longa tendência, que parece uma longa tendência de queda, mas na verdade é apenas uma queda aí de um dia para o outro, né? Sendo que no gráfico diário a gente vê que a tendência geral é de alta. Então, a gente pode ver no gráfico de 15 minutos o mercado numa tendência de baixa e no gráfico diário uma tendência de alta, ou seja, porque aqui a gente está falando de curtíssimo prazo, né? Então, há tendências diferentes em time frames diferentes. Né? Então, por exemplo, um robô que opera no gráfico de 15 minutos no GBP-NZD operando vendido aqui, o mercado está caindo, ele resolveu vender, para de repente cair um pouco mais, ele já fechar a ordem, é normal no curto prazo aqui a tendência de baixa. Quem está olhando no gráfico diário pode, o mercado está subindo, por que vendeu? Se é um seguidor de tendência, tudo depende, né? Isso muda completamente, então, aí, de acordo com o time frame, né? Então, basicamente, esse é um conceito aí bem
bem importante, né? Então, seguir tendência nada mais é do que o mercado começou a cair, você vende esperando que ele vai continuar caindo, o mercado começou a subir, você compra esperando que a tendência continue. Reversão à média é o contrário, né? Reversão à média, por exemplo, aqui o mercado deu uma esticada para baixo, a gente interpreta que ele está sobrevendido, a gente compra esperando ele reverter a média, né? Vamos a gente traçar aqui, pegar uma média, por exemplo, aqui de 20 períodos, que é essa azul, a gente vai ver que o mercado se afasta e volta, se afasta e volta, se afasta e volta, se afasta e volta, se afasta e volta. Sempre assim, às vezes se afasta por um período maior, depois volta. Mas ele sempre vai e volta à média, né? E é característica de como funciona o mercado, né? Não, o mercado não anda em linha reta. Então, nada mais é do que isso. Não precisa usar a média móvel, igual eu estou usando aqui, para operar isso. Pode se operar de múltiplas formas. Mas, basicamente, essa é a ideia. Se está esticado para baixo, a gente entra comprado. Está esticado para cima, a gente entra vendido, esperando um retorno à média. Então, basicamente, são os dois tipos principais de estratégias que, obviamente, como eu falei, pode ser operados nos diferentes time frames, né? Mais uma vez, a gente muda para o gráfico diário, a gente vê o mercado esticando e voltando à média, esticando e voltando à média. Aí a gente, então, tem que mensurar isso com efetividade para conseguir operar, né? Algumas estratégias, ideias clássicas de seguidor de tendência são os breakouts, né? Estratégias de rompimento, ou seja, por exemplo, muita gente traça, por exemplo, uma resistência aqui, que significa que recentemente essa foi a máxima de mercado, então se ele romper essa máxima, tende a continuar andando, né? É uma estratégia clássica de breakout, né? Então, ou seja, rompeu significa que vai ter uma tendência a continuar andando naquela direção, já que rompeu uma barreira que recentemente o preço não tinha conseguido quebrar, né? Já, por exemplo, é uma das estratégias. Outra coisa, dá para usar indicadores para seguir tendência, como, por exemplo, a média móvel de 20 aqui, por exemplo. Apontou para cima, a gente entra comprado e fica até ela apontar para baixo. Seria um exemplo bem simples. Dá para usar médias, dá para usar cruzamento de duas médias. Aqui, cruzou a outra, entra comprado e fica até descruzar para pegar o movimento. Tem várias formas de operar, tanto chama price action, somente com preço como com rompimento, seja com indicadores para você seguir a tendência, né? Na reversão à média, a mesma coisa. Você pode medir uma distância entre o preço e uma média, como aqui a média móvel de 20. Você pode usar os osciladores aqui, como o RSI, o CRSI. Quando ele estiver acima ou abaixo de determinado nível, significa que o mercado está esticado, né? Se estiver muito acima, está bem esticado. E são algumas das formas, os osciladores normalmente são os mais comuns. O RSI, né, ou Índice de Força Relativa em português, Relative Strong Index em inglês, é um indicador bem comum aí de medir se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, né? E, então, basicamente, são algumas das principais formas de você interpretar, você ler se o mercado está longe da média ou não, para você entrar comprado ou vendido, ou se uma entrada ou como eu falei, uma entrada de seguidor de tendência, né? Entendido isso, opa, calma aí, deixa eu voltar aqui. Agora sim. Opa, eu acho que eu não estava compartilhando a tela. Não, legal, desculpa, pessoal, eu achei que eu estava compartilhando a tela e eu não estava. Então, vou repetir aqui rapidinho, né? Então, aqui a gente tem o gráfico diário, né? E então a estratégia de breakout clássica, né? Seria, por exemplo, aqui, ó, tem uma máxima que fez aqui. Então a gente traça aqui, isso é uma resistência, rompeu
é o exemplo de breakout, né, de rompimento. Rompeu uma recente máxima histórica. Né? Mesma coisa que eu fiz uma mínima, rompeu, entrou para baixo. Né? Média móvel. Né? Aqui, ó, média móvel virou para cima ou cruzou, a gente entra comprado. Ao contrário, a gente entra vendido. Apontou para baixo, por exemplo, a gente entra vendido. Cruzou para baixo, a gente entra vendido. Né? São algumas formas aí de seguir tendência. Aqui os osciladores, né? O mercado esticou para cima, o oscilador está num nível bem alto, vai de 0 a 100, bem alto, a gente entra vendido, está bem baixo, a gente entra comprado. É uma forma de medir se o mercado está esticado, ou seja, se ele está longe da média. Né? Basicamente é isso, então. São algo, como eu falei, rompimento, um exemplo de price action, média móvel, uma forma de ver tendência com indicadores, reversão à média, afastou da média, por exemplo, ó, você viu que está tantos pips aqui no caso de Forex, ou tantos pontos no mercado futuro, ou tantos reais numa ação, ou tantos dólares, ou tantas barras, enfim, você mediu, está longe da média, você pode entrar vendido aqui, está para cima, entrar comprado, está para baixo e esperar retornar à média. Né? Muita gente usa bandas de Bollinger para isso. Enfim, tem trocentas formas de se operar o mercado, de definir exatamente o setup, né? O ponto de entrada e o ponto de saída. Então, essas são as principais características dos seguidores de tendência e de reversão à média. Né? E a gente pode, claro, adicionar complexidade aos sistemas. Por exemplo, se a volatilidade é alta, a gente pode esperar, por exemplo, que o mercado fique mais esticado para entrar comprado ou vendido num robô de reversão à média. Por exemplo, num breakout, a gente pode decidir não participar se a volatilidade estiver muito alta, ou ao contrário, se a gente pode testar muita coisa. Né? Então, vamos usar agora, vamos ver alguns exemplos clássicos aí de exemplos reais, né? Não clássicos, exemplos reais disso tudo funcionando na prática, né? Vou responder algumas perguntas. O José perguntou, num robô de reversão à média, essa média é configurável ou a mesma já vem pré-definida do robô? Nos nossos robôs já vem tudo pronto, né? Existem robôs que permitem você operar do jeito que você quer, né? Não é o que eu recomendo, a não ser que você seja um expert no mercado. Porque pode parecer fácil, né? Olhando assim o gráfico. Ficou sobrecomprado, vende, ficou sobrevendido, compra. Na hora de fazer isso funcionar, pessoal, o mercado mexe muito, muda bastante. Você ter critérios que realmente funcionem com consistência é muito difícil, tá? Senão estava todo mundo rico no mercado, né? Então, se você quer se especializar nisso e a fundo estudar muito, ótimo. Se não, é melhor você usar algo pronto como o que a gente oferece, porque é difícil fazer isso. Pode parecer fácil olhando no gráfico, mas é difícil. Extremamente difícil, eu diria. Tá? Precisa de muito estudo mesmo para conseguir fazer um robô que funcione. O Hugo pergunta, Marcelo, sua análise diária do mercado influencia em alguma tomada de decisão sobre suas operações automatizadas? Não. Não muda. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que muda é na montagem de portfólio. Tá? Pode mudar a sua decisão em relação a portfólio. O que muda é lá no desenvolvimento do robô. Aí muda, mas daí não é diário, né? É em cima dos estudos. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o Super Smoofer, tá? É um robô seguidor de tendência no GBP-NZD, tá? Que é esse par aqui que está na tela. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, o Super Smoofer de julho a outubro de 2018 ganhou muito, né? Muito. Isso aqui dá muitos pips, ó. Para quem não entende, às vezes, a linguagem pips e tudo, vocês devem ter recebido no e-mail
tem um curso gratuito, você clica lá e a gente explica toda essa parte técnica. Tá? Se a gente olhar aqui o Super Smoofer em 2018, de julho a outubro, aqui final de julho, a gente viu que engatou uma tendência de alta e depois uma forte tendência de baixa, né? Então, ou seja, é de se esperar, e foi o que aconteceu de fato, que nessa condição de mercado, esse robô ganha dinheiro, é um seguidor de tendência, utiliza a média móvel para determinar o início e o fim da tendência. Então, nesse mercado, nessa condição de mercado, ele foi muito bem, né? Já, por exemplo, a gente viu aqui de outubro a dezembro de 2019, um mercado bem lateral, com bem baixa volatilidade, né? Então, a gente viu aqui de outubro a dezembro, começo de janeiro, que continua, na verdade, até hoje para esse robô, um período ruim, né? Mais lateralizado, com um pouco de perda de lá para cá, né? Por quê? Normal. Com essa condição de mercado aqui, o mercado não está fazendo uma tendência clara, cai, sobe, aqui fica bem pouco volátil, aqui cai e sobe com um pouco mais de volatilidade, porque às vezes assim, o mercado começa a cair e ele entra vendido. Aí o mercado cai mais um pouco, logo reverte e depois sobe, às vezes dá stop isso aí. Mesma coisa aqui, ele sobe, aí ele entra comprado esperando uma continuidade da tendência, de repente ele vem e reverte. Então, é por isso que não está indo bem. Por que isso é tão importante? Né? Porque é importante você entender por que um robô que você utiliza não está indo bem, né? E a gente não tem como, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco de portfólio, como prever, sabe? Porque ele pode estar aqui e agora ele engatar uma tendência forte de alta. Depois que engatou, já foi. Então não dá, quando engatar a tendência de alta, a gente liga. Depois que engatou, já foi. Já perdemos a melhor entrada, né? Então, não tem milagre, a gente não tem como adivinhar o futuro. Então, o que a gente pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer é montar um portfólio equilibrado. Um portfólio onde tem vários seguidores de tendência e vários robôs de versão média em ativos diferentes, para que a gente tenha mais robôs ganhando do que perdendo, né? Basicamente é isso, é o mais próximo do Holy Grail, né, do santo grau dos investimentos que a gente pode ter. De preferência em vários time frames diferentes. Se a gente tiver em vários tempos diferentes, de repente no M15 está em tendência, mas no diário não está, entendeu? Robôs diferentes podem ganhar em movimentos diferentes, né? Então aqui é um exemplo do Super Smoofer, né? Agora vamos pegar um exemplo do Hook, né? O Hook aqui, ó, foi muito bem de setembro a novembro de 2018. Vamos voltar aqui no Eurocad. De setembro a novembro. Então, basicamente aqui, começo de setembro até novembro aqui, a gente vê um mercado bem lateralizado, vai e vem, ele estica, vai e vem, vai e vem, vai e vem. É tudo que a gente quer para um robô de reversão à média, né? Então, a gente vê muito ganho nesse período. De novembro até fevereiro, ele ficou mais lateralizado, né? O mercado pegou uma tendência de alta aqui, uma tendência de baixa aqui. Então, provavelmente, ele levou alguns stops nessas puxadas, mas em alguns vai e vens mais curtos ele ganhou e acabou ficando mais ou menos lateral. Perdeu um pouco, daqui a pouco ganhou um pouco, né? Já depois a gente vê mais um grande período aí de, às vezes dá uma engatadinha de tendência, mas de grande lateralização, né? E aí, o que a gente viu é muito período de ganho até julho aqui, depois continuou, perdeu um pouco aqui em setembro, ó.
Vamos ver o que aconteceu em setembro. Aqui, setembro, deu uma puxadinha mais forte para baixo, ele perdeu. Depois voltou a lateralizar, ele voltou a ganhar. E agora, recentemente, ele puxou para cima e depois puxou com tudo para baixo. O que a gente viu? Desde as duas puxadas, principalmente essa puxada forte para baixo, bastante perda, né? Então, ou seja, vem que é bem claro a correlação, tanto no seguidor de tendência quanto no robô de reversão à média, de que o que está acontecendo no mercado influencia o resultado do robô, obviamente, e a gente não tem controle sobre a condição de mercado futura, né? Então, o que a gente pode fazer? Mais uma vez, a gente pode rodar vários robôs juntos, de forma equilibrada, para ganhar mais do que perder, né? A gente vai ter robôs ganhando, robôs perdendo, e tendo boas estratégias, a gente tende a ter mais robôs ganhando do que perdendo por maior parte do tempo. Vai ter período que vai ter mais robô perdendo do que ganhando, é inevitável, né? Não tem como ganhar sempre. Então, basicamente, é isso que a gente pode fazer. Mas a gente tem que entender a lógica por trás. E intervenções são sempre possíveis. E aí é uma decisão pessoal, por exemplo. Aqui teve muita relação com o coronavírus e tudo mais. E aí começou a cair forte, aumentou a volatilidade. Você pode dizer, vou desligar. Pode desligar. Que é uma decisão pessoal, não tem nada de errado. Mas tem vezes que dá uma acelerada para baixo e de repente para. E aqui ele volta a ganhar, entendeu? Então, é imprevisível. Então, normalmente, embora você possa estar mais ativamente ligando e desligando, de um modo geral, melhor do que isso é simplesmente ter um portfólio equilibrado. Que tem seja, por exemplo, um robô seguidor de tendência no Eurocad, aqui provavelmente ganhou, né? De repente ele ganhou mais do que o outro perdeu. Ou, enfim, ele está operando outro par, né? Que nesse momento está andando e o seguidor de tendência está ganhando. Ou se a gente pegar, sei lá, o GBP-CAD, diferentemente do Eurocad, o GBP-CAD está lateral. Então a gente tem o Hulk no GBP-CAD que está indo super bem agora, enquanto o Hulk no Eurocad está perdendo. E assim vai, entendeu? Você vai juntando várias estratégias que são lucrativas ao longo do tempo, mas que, lógico, tem seus períodos melhores e piores de acordo com as condições de mercado. E quando você junta tudo, você tende a ter uma curva mais suave, né? Uma curva mais suave. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Os robôs funcionam em qualquer tempo gráfico ou já vem pré-definido? É a mesma coisa, os nossos robôs já vêm tudo totalmente pré-definido. Por quê? Porque a gente testou muita coisa para ver o que funciona, né? Então não é mágico assim. Eu vou pegar, eu quero um robô de reversão à média no Eurocad M15, outro no gráfico de 1 hora e outro no gráfico diário. Aí você bota lá e tudo funciona. Não é assim. Tem períodos que o mercado, time frames, que o mercado reverte mais a média. Tem time frames onde o mercado reverte menos a média. Então tem time frame que a gente não consegue operar reversão à média de forma lucrativa. A gente não consegue mensurar um momento de entrar que quando a gente entra, sempre quando acontecer aquilo, ele lucra. Por exemplo, o RSI estiver abaixo de 20. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Por exemplo, o RSI aqui, por exemplo, tiver abaixo de 20, a gente entra comprado. Se tiver acima, por exemplo, deixa eu mudar a configuração aqui. Para 20,80 eu vou botar. Vou botar assim, 25,75. Toda vez que estiver abaixo de 25, entra comprado. E aí, por exemplo, quando ele chegar a determinado nível, a gente vende. Ou tiver acima de 75, a gente entra vendido. E quando chegar a determinado nível, a gente fecha a operação.
tem time frame que a gente vai medir isso e vai funcionar, e tem time frame que a gente vai medir isso e não vai funcionar. Entendeu? Então a gente não tem como escolher, a gente tem que usar o que funciona. Aí entra, tem coisa que é difícil explicar, né? Por algum motivo macroeconômico, de característica daquele ativo, seja o que for, determinadas características se repetem em determinados períodos, em outros períodos, time frames, não. E a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre isso, né? Então, ou seja, por isso que robô não é simples assim, como muita gente vende a ideia de que, você faz o que você quer ali, pega, você bota ali no robô 15 minutos, sobre comprado, sobre vendido e usa e ganha dinheiro. Não é assim. É muito difícil, né? Você achar pontos lucrativos, mais uma vez, se fosse fácil, estava todo mundo rico, né? Não é fácil, tá? Que se repitam com consistência, é bem difícil identificar. A gente faz estudos bem avançados para conseguir descobrir esses pontos, bem avançados mesmo. Estou simplificando aqui o conceito, né? Tá longe da média móvel, tal. Mas, na verdade, os robôs são muito mais complexos do que isso, porque se você usar ideias simples assim, simplesmente você vai ver que não há consistência no ganho, tá? Ou não ganha, não funciona, ou ganha pouco. Aí não adianta nada, você tem que ter bons ganhos para compensar o risco de operar o mercado, né? Então, não é simples assim. Mas no mundo ideal, a gente opera vários ativos, vários time frames diferentes e reversão à média e seguidor de tendência em vários time frames. Na prática, é o que a gente faz, só que a gente às vezes tem, por exemplo, a gente tem reversão à média no gráfico de 15 minutos no GBP/USD, a gente tem isso no SDCAD, a gente tem isso no Eurodólar, a gente tem isso no SDIEM, mas, por exemplo, a gente não tem isso no Eurocad, a gente não tem isso no EURALD, a gente não tem isso no GBP/NZD. Por quê? Porque a gente não conseguiu achar nada que funcionasse lá. Já, sei lá, seguidor de tendência no H1, a gente tem vários pares aí, GBP/IEN, EURIEN, GBP/NZD, GBP/USD, né? A gente não tem, por exemplo, no Eurodólar, porque a gente não achou nada que funcionasse assim no Eurodólar. Tem no nosso DECAD, né? Entendeu? Então, fora que a gente não tem braço para fazer todos os estudos. Por exemplo, a gente não tem robô de Forex de gráfico diário hoje, porque a gente achou que no intraday você tem mais oportunidades, a gente não teve tempo de fazer os estudos todos no gráfico diário. Então, tem N motivos, né, para você, que você não tem infinitas estratégias, que seria o ideal, né? Então, o ideal é usar algo já pré-testado, definido, que realmente funcione, né? Sendo que, quando é que um robô para de funcionar, tá? Existe muito no Brasil, tá se criando, né? Como tem muita gente vendendo muita coisa aí que não funciona, cria-se o conceito, a ideia, sei lá, de que o robô não funciona, funciona por 2 meses e para de funcionar. O que existe, na verdade, é que as pessoas... Aquele robô nunca funcionou, entendeu? Ele funcionou por 2 meses por pura aleatoriedade. Se eu botar um robô aqui que eu jogo caro ou coroa, se der caro eu entro comprado, se der coroa eu entro vendido, eu tenho grandes chances de ganhar dinheiro no próximo mês por pura aleatoriedade, pura sorte. Mas isso com certeza não vai ser lucrativo ao longo do tempo, né? Então, o que acontece é isso, as pessoas colocam robôs no mercado que não funcionam, às vezes funciona por 2 meses por pura aleatoriedade, depois não funciona mais, mas na verdade, como eu falei, não é que ele funcionou por 1 mês, por acaso ele ganhou em 1 mês, ele não funcionou de fato por 1 mês, ele nunca funcionou, né? E aí se cai, robô não funciona, né? Isso beira o ridículo, né? Porque hoje você pega, por exemplo, a Bridgewater, o maior gestor de hedge fund do mundo, do Ray Dalio, é tudo robô. A Renaissance Technology fez 30 anos agora, o melhor hedge fund do mundo, 66% ao ano, em média, durante 30 anos, é tudo robô. Então, não é questionável se robô funciona ou não, né? A questão é você conseguir desenvolver, ou ter acesso a robôs que funcionam de fato, né? O que, obviamente, como eu falei, não é fácil, tá? O conceito é simples, mas a aplicação não é fácil, né?
Marcelo, para quem está começando, você acha que é melhor começar com o portfólio dos robôs do curso? No caso, está se referindo ao sucesso em Forex, né? Depois comprar os robôs comerciais, né? A estratégia que você recomenda é 0,1 ou 0,08 pips? Vou começar com $1.000. Eu vou responder um pouquinho mais para frente, tá? Porque daí eu já vou entrar nos portfólios, eu vou mostrar tudo aqui e tudo mais, tá? Qual a alavancagem desses EAs? A alavancagem desses EAs você escolhe de acordo, claro, com a sua corretora, quanto ela te disponibiliza, né? O Diego, em relação a lote para estratégia de 1mm, qual deveria ser o lote? Uma conta estratégia de 1mm começando com $1.000. Legal, mais uma vez, essa questão dos portfólios eu já vou entrar e já vou compartilhar a tela e aí eu já respondo elas, né? O Pedro pergunta, em que situações específicas você recomenda desativar os robôs? Tipo, como vocês recomendaram nas eleições do Reino Unido, que outros exemplos poderia dar? Então, é o seguinte, quando que a gente desativa o robô? Tá? Vamos lá, essa é uma pergunta boa e difícil. Porque, vamos lá, quando tem alguma situação crítica de mercado, que a gente sabe quanta excedência que vai ter, por exemplo, a gente teve recentemente a eleição no Reino Unido, sendo que está rolando o Brexit, né? Quando teve a votação do Brexit, eleições americanas, né? A última eleição foi a do Trump. Quando há uma eleição, uma votação ou uma definição extremamente crítica de mercado, porque se ganha um candidato, o rumo econômico vai para um lado, se ganha outro candidato, o rumo econômico vai para outro, isso pode mexer completamente com o mercado. E é o tipo de situação que a gente sabe com antecedência. Normalmente, nesses momentos, a gente desativa. Porque tem grandes chances de o mercado entrar no que a gente chama de out of sync, está desincronizado. Ou seja, ele fica louco. De repente, volatilidade alta, sobe, cai, fica reativo a cada notícia que sai, cada tweetada, fica muito louco. E quando o mercado está muito louco, as chances maiores são de perda do que de ganho. Tá? Embora alguns robôs possam ganhar bastante com essas movimentações, mas normalmente é melhor não arriscar. Tá? Existem situações assim que a gente não prevê, sei lá, 11 de setembro, ninguém obviamente conseguiu prever isso, né? Historicamente, às vezes até coisa Black Monday, em 1900, se eu não me engano, 1987, de repente sai uma notícia econômica ruim, um rombo que ninguém sabia, sei lá. Tem coisa que ninguém sabe. Dependendo do tipo de estratégia que você usa, por exemplo, no plano 5K, a gente coloca, muitas vezes, dependendo da forma como seguir o plano, você pode botar uma quantidade de $1.000 por risco naquele mês. Zerou naquele mês, já era o seu stop. Aí você já está fora do mercado, zerou para aquele mês. Você teve sua perda, já limitou ali. Numa conta, por exemplo, do plano 1mm de mais longo prazo, não existe isso. E aí você tem que tomar a decisão por conta própria. Tipo, puta, saiu uma bomba econômica aí, ou por exemplo, sei lá, até bater na mesa aqui, mas na madeira, o coronavírus disseminou para o mundo todo. Isso vai ser um problema não só, obviamente, para as pessoas, mas também um problema consequente com consequências econômicas enormes. O mercado ficou louco, de repente, uma situação muito crítica, assim, principalmente se os robôs estiverem indo mal, talvez seja melhor desligar tudo, né? Porque, enfim, é algo muito atípico acontecendo, né? E claro que não significa que vai mal, tá? Dependendo do que acontecer, principalmente se seguir uma tendência forte, às vezes, como aconteceu hoje, por exemplo, os robôs estão indo super bem hoje com o problema do coronavírus, porque estão pegando as tendências, entendeu? E está indo super bem, né? Então, ou seja, não é necessariamente numa situação crítica você vai perder, mas você corre o risco de o mercado ficar muito louco, você começar a perder. E aí são momentos de intervir, mas aí são pontuais, quando são coisas não previsíveis, tem que tomar uma decisão no calor do mercado ali, que não é o ideal, mas acaba tendo que ser isso, né? Não tem saída, né? Outra coisa, falando de robôs especificamente, deixa eu voltar aqui, para quem opera aí com os nossos robôs, sabe dessa questão aqui do EuroCAD, que a gente vinha, né? Tá aqui, ó, o Hulk de julho de 2018
até julho de 2019, e depois aqui o resultado aqui de agosto de 2019 foi bem aqui até 30 de janeiro de 2020, de lá para cá perdeu relativamente bastante, nada perto do que já ganhou lá atrás, mas é uma perda aqui significativa, né? Por que perdeu significativamente? Porque o mercado tinha algumas puxadinhas e tal, mas logo lateralizava. Não sei se vai lateralizar agora ou não, mas olha a puxadona que deu aqui. E é o que eu falei, que é importante você entender as condições de mercado. E aí, também, mais uma vez, uma decisão difícil. E agora, o Eurocad, como essa puxada foi mais forte, mas aqui houve uma puxada e lateralizou. E aqui ele voltou a ganhar bastante, né? Aqui vai lateralizar agora ou vai continuar? É uma queda forte ou vai guinar numa alta forte agora, o que é ruim também? Não dá para saber. Como a gente tem um portfólio com múltiplas estratégias, eu não posso dizer que é errado você, vou desativar o Hulk Eurocad, sei lá, o Hulk GBPCAD está indo bem, porque o GBPCAD continua lateralizado, mais tranquilo. O Hulk Euro CHF, mesmo com essa queda, está indo relativamente bem, porque ele está fazendo uma queda com vai e vem. Talvez até tenha perdido um pouquinho aqui, mas nada significativo. E você continua operando e tem os seguidores de tendência ganhando, então aqui, por exemplo, não precisa de intervenção, né? Porque ele está caindo de forma calma com o vai e vem. Ó. Lembra que aqui está no gráfico diário, a gente opera o H1. Então a gente opera o vai e vem nesse meio termo. Tá positivo sim, tá? Tá bem positivo o Hulk Euro CHF. Eu lembrei exatamente agora. Tá bem positivo mesmo. Né? Então tá pegando bem esse pequeno vai e vem mesmo na tendência de baixa. Mas não é uma tendência forte que nem essa do Eurocad, né? E então, como a gente está aplicando um portfólio, você pode sim, por exemplo, desativar o Eurocad. Marcelo, você desativou? Eu não, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu, né, para quem acompanha os nossos portfólios, Selective 1, 2, Top Strategies, todos eles têm Hulk Eurocad, um ou dois. Eu estou deixando. O resto do portfólio está compensando. Mas eu não posso dizer que seria uma atitude errada desligar. Mas vem outro ponto que é o seguinte: se o Eurocad continuar andando forte assim por mais 3 meses, o Hulk Eurocad vai passar 3 meses perdendo dinheiro, entendeu? Isso é inevitável. Só que eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Por isso, primeiro, que tem que ter portfólio e por isso que tem que diversificar, né? Eu, particularmente, para quem acompanha, cometi o erro de botar muito Hulk Eurocad no portfólio que a gente chama de high risk, porque vem lateral há muito tempo, vem ganhando muito dinheiro há muito tempo, e aí é aquela decisão errada que tu faz no emocional, na empolgação, você está ganhando tanto dinheiro com aquilo, que você vai botando mais, né? Mas não é, definitivamente não é o certo, não é o ideal, tá? Então, não tem como saber o que vai acontecer aqui, né? Só nas próximas lives a gente vai cobrindo isso aí. Então, você pode deixar, já que ele é uma pequena parte do portfólio, mesmo que ele perca, como a gente vê aqui, ó, esse é o portfólio Top Strategy, Selective 1, Selective 2. A diferença do Selective 1 e Selective 2 é que o Selective 1 só aceita um robô por par. Porque a gente tem, por exemplo, vários Hulk Eurocad com vários setups diferentes, tá? Mas todos operando reversão à média no Eurocad. O Selective 1 só aceita um robô por par, o Selective 2 aceita até dois, aceita um pouquinho mais de concentração. Vamos botar aqui fevereiro. Janeiro para cá, tá? Vamos pegar esse ano. Selective 2. Deixa eu tirar essas linhas aqui para ficar mais claro, tá?
Então, houve algumas perdas aqui, ó, dia 12 e 13, que o principal causador disso aqui foram 2 stops loss no Hulk e Eurocad. Cada um perdeu 100 e poucos pips, então deu 200 e poucos pips. Aí teve algumas ordens negativas de outros robôs, mas basicamente foi o Hulk e Eurocad que puxou essa perda aqui. Mas olha, tá fantástico, né? No mês aqui, ó, fez 896 pips de ordem fechada e tem 429 pips de ordem aberta, tá? Por exemplo, tá com uma reversão fortíssima aqui no GBPCAD, ó. Entrou no dia 14 às 2 da manhã. Olha que coisa linda. No dia 14 às 2 da manhã, aqui em cima, o mercado esticado para cima, ó. Opa, deixa eu tirar isso aqui da frente. Ele entrou vendido, o mercado caiu, subiu e agora caiu de vez aqui. Ele continua com a ordem aberta, né? Então, pegou bem a reversão aqui. Então, foi compensado, né? É uma ordem aí de... Isso aqui em tempo real, né? Opa, aqui. 216 pips, né? A gente vê aqui uma ordem, por exemplo, no CHF-IN também, de reversão, pegando o movimento forte também. A gente vê seguidores de tendência, aqui, por exemplo, Metafor, é rompimento, tá? O SDIN, entrou do dia 19, também às 19 às 2 da manhã. Vou botar aqui o SDIN. Olha que coisa linda. 19 às 2 da manhã. Tá vendo? Esse aqui é um robô de rompimento, tá? Veja que aqui, ó, às 2 da manhã, tá vendo que tem essa resistência aqui, ó? Às 2 da manhã ele rompeu. Então, às 2 da manhã ele entrou e pegou esse movimento todo aqui. A ordem está aberta ainda. É um exemplo clássico aqui de seguidor de tendência, né? Com price action. Então, isso pode ser compensado com outros robôs, né? Nesse momento, a gente tem... Cadê deixa eu botar por símbolo aqui. O Hulk Eurocad. Aqui, ó. As ordens estão com 40, 50 pips negativos. Eles entraram no dia 17 às 2 da manhã. Dia 17 às 2 da manhã. Aqui o mercado esticado, tá bem esticadinho para baixo, pegou bem aqui nesse fundinho. Ele entrou. O mercado continua caindo. Está ameaçando reverter um pouco agora. Ele tem um stop aqui de 100 e poucos pips. Se ele continuar caindo, vai estopar. Se ele reverter, vai ficar positivo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente não sabe, entendeu? Então, como num portfólio equilibrado, isso tende a não machucar muito e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu, por enquanto, estou deixando, mas, mais uma vez, essa é uma decisão minha, não significa que é a melhor decisão, e é uma coisa que realmente não dá para prever, sabe? Mas, como você tem um portfólio, você pode substituir isso por outro robô que está indo bem, entendeu? Agora, se o Eurocad passar mais 2 meses com essa volatilidade alta perdendo, é bem possível que eu desative ele, de repente no meio do mês eu sentir desconfortável, eu vou lá e desativo, e espero ele voltar ao normal, né? E quando é que um robô para de funcionar de fato, pessoal? Sei lá, digamos que... Acho que não é o caso, tá? Mas digamos que, sei lá, aqui entrou um novo governo no Canadá, ou mudou sei lá, o presidente do Banco Central, mudou o ministro da Economia, e ele adotou uma política monetária diferente, e aí a gente vê que daquela política monetária dali para frente a volatilidade é bem mais alta. Um robô que opera essa reversão, e se daqui para frente, por causa de uma política monetária diferente, a característica desse par mudar por causa disso, esse robô vai parar de funcionar, entendeu?
ele foi lucrativo durante anos, como vocês viram ali, e vai 2 anos e vai parar de funcionar. São esses momentos que robôs param de funcionar. Quando algo muda naquele ativo, algo fundamental muda toda a característica dele, mudou. Né? De tempos em tempos isso acontece. Por isso que de tempos em tempos é bom sempre estar adicionando novos robôs no portfólio, porque de tempos em tempos robôs vão parar de funcionar. E ao mesmo tempo que parou de funcionar, pode ser que depois de 2 anos sem funcionar, sei lá, muda o governo de novo, volta a política econômica antiga, volta tudo ao normal e volta a funcionar, entendeu? Então, espero que eu tenha conseguido deixar claro o ponto o link entre condições de mercado e o desempenho dos robôs e, eventualmente, por que um robô de fato pode parar de funcionar, né? Deixa eu voltar às perguntas aqui. O Pedro pergunta: as eleições dos Estados Unidos seriam desses momentos? Sem dúvida. Tá? A gente desligou durante a eleição do Trump e foi bastante volatilidade, apesar que os seguidores de tendência foram bem. A Roberta: para quem é trader experiente e opera manualmente, faz muito dinheiro? Não sei se você está perguntando se é possível um trader experiente fazer manualmente muito dinheiro. Se for essa pergunta, se não for, você me corrigir. É sim, tá? É possível, sim, um trader experiente ganhar muito dinheiro. É difícil, é extremamente difícil. Acho muito mais fácil operar com robôs, tá? Até porque você, com pouca experiência, de repente você faz uma ou outra pepino no começo ali, perde, aí você já fica com medo, desliga e aí volta. E você, enfim, está aprendendo, é comum, mas você pode rapidamente, em pouquíssimos meses, aprender a usar bem os robôs e ser bem lucrativo, né? Obviamente que não é uma garantia, mas agora, para ser um trader manual lucrativo, normalmente muitos anos de dedicação, experiência. Controle emocional é muito difícil, é possível sim, mas muito difícil. O José Luiz pergunta: então, em situações atípicas de mercado, os robôs seguidores de tendência têm uma melhor performance e não precisam ser desligadas? Não necessariamente, tá? Por quê? O mercado pode ficar volátil e não direcional, uma puxada para baixo, outra puxada para cima, de repente outra puxada para baixo. Isso também é ruim para o seguidor de tendência. O seguidor de tendência é bom, como eu mostrei ali, como eu mostrei no caso ali do SDIEM, né? O SDIEM, um gráfico que a gente opera aqui de H1, né? Isso aqui é bom. Mercado volátil, isso aqui foi o quê? Hoje foi notícia em relação ao coronavírus, né? E, vum. Se for volátil direcional, é tudo que a gente quer. Que foi o que aconteceu na eleição do Trump. É tudo que a gente quer. Mas, às vezes, o volátil é assim, dá uma guinada para cá, aí a gente entrou nesse rompimento, a gente está aqui em cima, no lucro, e ele dá uma guinada para baixo. Aí, às vezes, estopa aqui embaixo, e aí ele entrou vendido no meio do caminho e vai para cima. Então, ou seja, alta volatilidade, situação de estresse não significa necessariamente ganho de seguidores de tendência, mas muitas vezes, sim, numa situação de estresse, os seguidores de tendência ganham bastante. Tá? É impressionante o EA conseguir operar assim, com controle de abrir uma ordem e saber quando sair de uma entrada, aproveitando o máximo daquele trade. Exatamente. São estudos complexos
para a gente chegar a esses EAs que tem apresentado aí esse bom para ser modesto, né? Tem sido, na verdade, muito bom o resultado dos nossos EAs aí, né? Dos nossos robôs. Então, não é fácil, né? Pegar esses movimentos. Tem algumas perguntas aqui sobre o plano 5K, então agora eu vou entrar aqui nesse mérito de portfólio e tudo mais. Tá? Vou fazer um mega resumo aqui em 2 minutos, só para situar quem às vezes não está tão habituado ainda com o nosso trabalho. A gente tem uma coisa que chama 2 planos, tá? Plano 5K, 5.000, né? E um MM 1 milhão. O objetivo é usar contas de alto risco, tá? Para fazer $5.000 mês, contas de alto risco, para ir fazendo dinheiro, isso ir nutrindo uma conta onde você investe por longo prazo, vai colocando dinheiro, fazendo juros compostos até você acumular $1 milhão. Tá? O que você precisa para fazer $5.000 mês, em média? A gente coloca. Vou dar o exemplo de uma conta de $1.000, que é um número redondo, é mais fácil do que 5.000, mas é só tudo fazer vezes 5 para ser 5.000. Tá? Também dá para fazer com $500, com metade do risco. Você bota 1K para o risco total. Digamos você tem 10K na corretora, ou você tem 5K, depende do quão agressivo você é. Você separa 1K para o risco total. Aquela conta, se der tudo errado naquele mês, você vai zerar esses $1.000. Tá? E você usa lote 0.1. Que quer dizer isso? Cada pip vale $1. Vale um USD, $1. Né? O pip é a moeda, por exemplo, sei lá, o euro, dólar, nem sei quanto é que está agora exatamente, digamos que é 1,1325. Essa quarta casa decimal é um pip. Tá? Então, se sobe de 1,13 para 1,1330, subiu 5 pips, você ganhou $5, se você está com o lote 0.1. Tá? Então, ou seja, a gente mede tudo em pips, quantos pips a gente ganha ou perde. Se a gente fizer 2.000 pips no mês, a gente vai ter ganho, nesse caso, $2.000 no mês, que é 200% de 1.000. E aí, digamos que a gente ganhou 2.000, o que a gente faz? A gente saca isso para outra conta, se a gente faz tudo isso sem custo dentro da corretora, e opera com os $1.000 de novo no próximo mês. Aí você está com 2.000 de lucro. Esse mês deu tudo errado, perdeu 1.000 pips, zerou a conta. Você perdeu 1.000 desses 2 que você tinha ganhado. Você bota 1.000 de novo para o próximo mês. E você vai escalando isso aos poucos, conforme você vai ganhando, daqui a pouco você bota 1.200 pips. $1.200, desculpa, 1.2K. Só que daí você vai operar com lote 0.12. Ou seja, cada pip vai valer 1,20, né, dólares. Então, se você ganhar 1.000 pips no mês, você não vai ganhar $1.000, você vai ganhar $1.200. E assim vai, você vai devagarinho até chegar a um ponto que você tem condições de colocar $5.000 por risco naquele mês. Os nossos robôs, em média, têm feito em torno de 1.100 pips mês. Em média, tem mês que perde 1.000 e pouco, zero a conta. Tem mês que ganha 3.000 pips e faz 300% no mês. Na média, tem sido $1.100. Tá? Desculpa, 1.100 pips. Que numa conta de $1.000 vai ser $1.100, numa conta de 5.000 vai ser $5.500, e assim vai. Média, né? Como eu falei, entre ganho e perda. Então, esse é o plano 5K. E aí, isso vai alimentando uma conta de mais longo prazo, você vai fazendo juros compostos até o plano 1MM, até você acumular $1 milhão, né? E ter aí a completa independência financeira. Então, basicamente, esse é o plano, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo,
aqui é o portfólio que é o Top Strategies, né? De agosto para cá. É isso? Opa, não sei, mas enfim, eu vou refazer aqui. Vou pegar aqui desde agosto, que é quando a gente começou com essa conta rodando tudo junto. Vou pegar o Selective 2. Esse Selective 2, aqui dentro da área de membros do curso, a gente vê aqui Selective 2. Então, aqui todos os robôs que a gente utiliza nesse portfólio, né? A gente tem essa limitação, por exemplo, o Hulk e o Orocad, tem 2, tá? O Hulk e o CHF tem 2, por que não tem mais? Porque a regra, por isso que é Selective 2, ele aceita no máximo 2, para não colocar muito peso. Porque se você bota muito, foi o que eu fiz num portfólio que a ideia não deu certo, né? Botar muito Hulk e Orocad, se o Hulk e Orocad for mal, múltiplos stop pode perder mais do que mesmo que os outros robôs estejam indo bem, né? Então o ideal é não concentrar em nenhuma estratégia específica, o ideal também é manter uma boa relação de seguidor de tendência versus reversão à média. Porque no mercado mais volátil, mais direcional, como aconteceu agora esses últimos dias, o seguidor de tendência ganha mais, e no mercado mais calmo, os reversão à média ganham mais, tá? Então o ideal é equilibrar isso, né? Então, por exemplo, atualmente a gente está vendo aí, né, como eu mostrei ali, por exemplo, o Metafor, algumas ordens bem positivas do Super Smoofer no GBP-USD, no GBP-Yen, o mercado ganhou tração numa direção, eles pegaram esse movimento, né? Enquanto muitas vezes os de reversão média podem eventualmente estar perdendo. Então, o ideal é ter esse equilíbrio, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a média de os pips por mês, né? Por exemplo, fevereiro até agora ganhou 896, janeiro ganhou 1.000, sendo que aqui está com 429 pips de ordem aberta, né? Então, na verdade, está com 1.400 pips aproximadamente. Então, dá 140%, né? Usando o plano 5K, ou seja, uma conta de alto risco. Eu já vou falar sobre a conta do plano MM, ou seja, uma conta, não é uma conta alto risco, uma conta por longo prazo, tá? Janeiro, 1.686, 1.151 em dezembro, perdeu 57 pips em novembro, ou seja, isso aqui dá na média aproximadamente 1.100 pips de lucro por mês, né, desde que a gente montou esse portfólio. Então, numa conta high risk, eu acho que a proporção é essa, tá? Para cada $1.000, 0,1, ou equivalente, né, em outras moedas que não terminam em dólar, mas $1 o PIB, tá? Eu acho que isso é o ideal para esses portfólios Selective 1, 2, Top Strategies, ou qualquer variação que você faça desses portfólios, mas que não fique tão distante disso, pelo menos a quantidade ali de estratégias. O Pedro pergunta, no plano 5K, qual a frequência mínima que você recomenda para analisar, acompanhar os resultados robôs? Uma vez por semana, cada 3 dias? Tem vários approaches, tá? Você pode fazer um approach onde você coloca e deixa para o mês todo, tá? Se for, por exemplo, uma conta high risk, o pior que vai acontecer é zerar, né? Não tem nada errado em fazer isso. Você pode também fazer uma gestão mais ativa, a cada 3 dias, ou toda semana, ou até diariamente. Você olhar. Não recomendo mexer demais, tá? Porque senão não funciona normalmente. Sei que você seja um trader profissional, acompanhe o mercado, entenda tudo o que está acontecendo. Se não for o caso, não recomendo, tá? E você pode reavaliar seu portfólio todos os meses, tá? Você pode fazer isso. Uma vez por semana também pode ser, tá? Não tem uma regra.
Marcelo, você acha que o Metafor e a Batroa são ótimos IAs para equilibrar portfólios? Acho que sim, ótimos. Um dos motivos que eu mantenho o Metafor recentemente não tem ido muito bem. Por quê? Ele está meio lateralizado, assim, porque o mercado de Forex, de um modo geral, não tem feito tendências fortes. Então, ele ganha quando dá uma puxada, daqui a pouco ele entrega um pouco e tal. Só que ele equilibra muito o portfólio. Porque se o mercado dá umas puxadas que nem hoje, ele pega bem esses movimentos. Né? E se por acaso o mercado resolver ficar volátil por um tempo, ele vai pegar excelentes movimentos e vai muito bem. Então, é muito bom para o portfólio. Porque no mercado de Forex, de um modo geral, ele passa mais tempo revertendo a média, principalmente nos últimos anos. Então, se você fosse só escolher seguidor de tendência ou reversão à média, é melhor só reversão à média. Só que, quando o mercado anda, perde. Né? E a gente tenta equilibrar isso para a gente ter o máximo de constância nos ganhos possível. Né? O José Luiz pergunta quais EAs, quais robôs de bônus tem os alunos do CS Forex. Hoje os alunos do CS Forex têm todos os nossos robôs de Forex. Vão vir novas linhas no futuro, que vão ser vendidas à parte, mas todas dessas linhas, inclusive as novas versões que estão saindo, dessa linha toda inicial, vai ser tudo incluso no sucesso em Forex. Inclusive, por exemplo, o Double RSI, que foi adicionado recentemente e tudo mais. Tem uma pergunta do Eli, não aparece o nome todo aqui, mas, Marcelo, como tem ido os robôs próprios nesse mês de fevereiro? Quero usar só os próprios. Vale a pena mesmo em momentos atípicos? Tem ido bem, sim. Tá, tem ido bem. Eu não tenho aqui agora, até eu pedi para o Juvenal criar, porque daí eu teria que marcar um a um ali no Magic Number, leva um tempinho. Aqui está incluindo os comerciais, né, os 3 comerciais. E os comerciais, mas é só a gente fazer uma conta rápida aqui, ó. Vou botar aqui os comerciais. Em fevereiro fizeram 347 pips e estão com 27 pips de ordem aberta. Então, em fevereiro, opa, tá aqui o Selective 2. Tá a calculadora aqui. R$896 de ordem fechada, mais 429 de ordem aberta. 1.325 pips no mês. Menos 347, que foi o que já fizeram de ordem fechada os robôs comerciais, menos 27, que é o que tem de ordem aberta. Então, na verdade, os robôs próprios fizeram até agora 951 pips em pleno mar revolto de fevereiro. Né? Então, é muita coisa. Está indo surpreendentemente bem. Por que surpreendentemente, se os robôs são bons? Porque é de se esperar, tá? É de se esperar. Opa, eu achei que direto, eu acho que eu estou compartilhando tela, mas eu não estou. É de se esperar que em movimentos, em crises, coronavírus, seja o que for, ou mesmo às vezes sem ter nenhum motivo específico, que o mercado fique meio diferente e os robôs percam. Isso é normal. O mercado não dá para só ganhar. E a gente está muito satisfeito com, em pleno crise do coronavírus, que está afetando o mundo todo, os robôs continuam indo super bem. Né? Basicamente, o único robô que está sofrendo bastante é o Hulk Erocad. Todos os outros podem estar ganhando, perdendo um pouco alguns, mas estão indo muito bem. Pode começar com $500? Sim, pode começar com $500.
O Pedro, esse resultado de média de 1.100 pips é só dos robôs próprios? Não, é robô próprio mais comercial, tá? Os robôs próprios devem, eu acho que os comerciais têm uma média de mais ou menos 400 pips mês. Então, os robôs próprios têm uma média de mais ou menos 700 pips mês sozinho. Esse WRSI que você fala também está incluso para quem é aluno? A Elizabeth pergunta. Sim, a gente vai liberar ele. Já era para ter liberado, o André está terminando, nossa equipe terminando os últimos detalhes. A qualquer momento, aí vai ser liberado. Robô que não era liberado até então. Respondendo a pergunta sobre conta para o plano 1MM, né? Ou seja, uma conta de longo prazo, tá? A gente vê aí a média de mais ou menos 1.100 pips por mês de ganho. A gente vê períodos aí que se perde 500, 600, 700, 800 pips em sequência. Então, o que acontece? Por exemplo, uma conta de $10.000, vou pegar um valor redondo, tá? Mas poderia ser mais, poderia ser menos. Se você estimar um drawdown máximo, por exemplo, de 1.000 pips, e você usar lote 0.1, ou seja, cada pip vale $1, você vai ter um estimado drawdown máximo de 10%. Essa é mais ou menos a conta. Você olha aqui quantos pips foi o drawdown máximo, vê quanto é que você se sentiria confortável e qual que é o lote que você tem que usar na sua conta para que ele seja mais ou menos o seu drawdown máximo. Claro que no futuro pode fazer um drawdown um pouco maior, um pouco menor do que isso, mas essa é mais ou menos a conta para contas de longo prazo, né, que é o plano 1MM. É basicamente isso. Tá? É assim que se monta para conta de longo prazo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta diferente. Webert, você recomenda primeiro começar com os robôs próprios do curso e depois comprar os comerciais? Eu recomendo, se você tiver condições, de já comprar os comerciais de cara. Por quê? Os comerciais, eles operam num time frame mais curto. Os nossos robôs próprios, todos eles hoje, que tem disponíveis aí, sem contar os do sucesso na bolsa, que é gráfico. O sucesso na bolsa é gráfico diário, tá? Para índice e ETF. Os nossos de Forex são todos H1, tudo gráfico de 1 hora. Então, os comerciais operam M15 e M30. Então, é time frame diferente, não é tão diferente, mas acaba sendo ordens bem mais curtas. Tanto que praticamente todos os comerciais são praticamente day trade, enquanto os nossos são swing trade, ou seja, os comerciais normalmente abrem e fecham ordem, média duração das ordens 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas. Enquanto os nossos é comum a média de duração das ordens ser 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, são diferentes como eu mostrei ali. Então, somam muito por portfólio, tá? Então, se tiver condições, eu realmente recomendo. Principalmente para quem está fazendo o plano 5K, ou seja, usando contas high risk, porque, né, eles fazem uma média de $400 mês, $500, 400, 500 pips mês. Se você botar uma conta de $1.000, na média você tende a pagar os robôs em um mês e pouco. Então, compensa muito, tá? Se você estiver fazendo só conta de longo prazo, com uma conta menor, aí talvez compense deixar um pouco mais para frente. Mas basicamente se tiver condições, eu acho que vale a pena comprar, tá? Que complementa bastante. Para quem não sabe, EAs comerciais são EAs que a gente testa, usa tempo, mas que não foi a gente que desenvolveu, então eles são vendidos à parte. O Pedro pergunta, Marcelo, numa conta de 10K, operando com risco de drawdown de até 10%, em quanto tempo você acha que leva para atingir 1 milhão? Vamos lá, vamos fazer conta. Deixa eu compartilhar até antes que eu esqueça, né?
Calculadora, juros compostos. R$10.000 iniciais. Digamos que você não faça aporte. O que eu recomendo é que você sempre faça aporte, né? Mas digamos que você faça mensalmente aí uma média. Digamos que você bote lote 0.1. Vamos botar 1.000 pips mês para fazer redondo, dá 10% ao mês, o que é surreal, né? Durante um período, por exemplo, de 10 anos. Dá 927 mil, vai dar 11 anos. Só que pula, né? Porque depois que você tem, já dá 2,9 milhões. Porque depois que você tem 1 milhão, se você fizer 100% num ano, pula de 1 para 2, né? Muito rápido, né? Isso aqui não vai até o infinito, tá, pessoal? A pessoa não vai se tornar o mais rico do mundo com isso, porque tem limitação na alavancagem conforme a conta cresce, tá? Então, quanto mais dinheiro você tem, menos alavancagem você tem, baixa a sua rentabilidade, você faz 1.000 pips, você não tem como fazer 10% no mês, porque não vai ter alavancagem para isso, tá? Então, ninguém vai ficar o mais rico do mundo fazendo isso, mas você pode acumular alguns poucos milhões. Você vai conseguir operar isso até $1 milhão, tá? Então, são hoje aí mais de 4 milhões de reais, né? O que está de ótimo tamanho. Por isso, até o plano 1MM. Acima disso, você tem bem pouca alavancagem, sua rentabilidade realmente reduz bastante, tá? Drasticamente. Então, mas claro que ao longo do tempo, sabe, a média é 1.000 e poucos pips, mas daqui a pouco pode ter um período ruim e aí dá uma diminuída. Eu imagino que no longo prazo isso aqui vai reduzir um pouco, tá? Acaba levando, eu diria que provavelmente uns 15 anos, tá? Mas também a gente vai lançar novos robôs, o portfólio deve melhorar. É difícil prever futuro, né? Mas 10 a 15 anos provavelmente, é algo possível. Não é garantido, obviamente, mas é algo dentro da realidade. Vai ter uma certa volatilidade. Tem isso também, né? É porque, pessoal, você está falando de drawdown de 20%, 30% em cima de $10.000, caiu 20, 30, tem 10 mil, caiu 2 mil, é uma coisa. Você tem $500 mil, caiu para 350, caiu $150 mil, você não aguenta, entendeu? Tem essa questão também. Então, uma coisa é bonito no papel, outra coisa é você aguentar as oscilações na pele depois. A gente vê, assim, isso claramente, né? Para quem estava rodando a conta high risk com um portfólio mais, que a gente chamava de high risk com K, né? Com mais Eurocard, que fez um drawdown, que zerou a conta, porque tomou 1.000 pips de stop no Eurocard, porque tu tinha vários Eurocard, 8 ordens, por exemplo, 8 ordens com stop de 120 já dá 1.000 pips, já zera a conta, né? High risk. E tu vê que as pessoas ficam emocionalmente abaladas ao perder $1.000, né? Você imagina uma conta pular de $500 mil para $400 mil, você perder $100 mil. Então, as pessoas têm muito menos tolerância ao risco do que elas imaginam. Essa é a verdade, tá? Então, também existe uma tendência, quanto mais dinheiro você tem, mais você vai diminuindo o risco, porque você percebe que você não aguenta oscilação com muito dinheiro, tá? Então, a tendência é, quanto mais dinheiro você tem, mais conservador você fica. E, logicamente, aí leva mais tempo, porque você está sendo mais conservador, você está ganhando, sua rentabilidade vai baixar, né? Então, isso aí é clássico, tá? Então, dificilmente alguém consegue executar um plano daquele ali de 10, 11 anos, mesmo que continue fazendo os 1.100 pips mês, 1.000 pips mês, porque não vai aguentar a oscilação quando tiver mais dinheiro na conta. Vai acabar baixando o risco. Sabe, o primeiro drawdown que der, que você perder, eu tô falando aqui de $100 mil, mas $10 mil, a pessoa já pira,
perder 10 mil dólares. Aí já intervém, já para o EA, já fala, não, vou esperar o mercado normalizar, e aí de repente você perde um período de ganho porque você não estava, aí você fica puto que você perdeu, aí você ativa de novo, aí entra num drawdown novo. Pessoal, operar o mercado exige bastante, mesmo com robô, bastante controle emocional e foco em seguir a estratégia e o plano, né? Não é fácil. Claro que é bem mais fácil com robô, porque imagina operar manualmente, você todo dia tomar decisão ali no calor do mercado, é quase impossível. Quase impossível. Mas, tomar decisão em cima de oscilação de dinheiro, é sempre o emocional entra. Para os dois lados, tá? Para o lado positivo também, que foi o que aconteceu comigo recentemente, de botar muito Eurocad no portfólio, empolgado com o dinheiro que vinha ganhando nos últimos meses com o Hulk Eurocad. Foi um erro ocasionado porque tu tá ganhando, tu vai ficando confiante, e aí tu toma umas decisões meio burras, assim. Então, também vão haver percalços, não só porque vai haver períodos onde o mercado vai ficar meio out of sync, meio desincronizado, meio louco, e às vezes o portfólio não vai conseguir ganhar dinheiro por um período, isso é normal, vai acontecer em algum momento, com certeza, em 10 anos, certeza. Além disso, a gente tende a fazer cagada emocional, né? Fazer besteira. Então, por isso que também normalmente leva mais tempo do que se imagina. Entendeu que são vários desafios, emocionais principalmente, e besteira que a gente acaba fazendo, que logicamente você tem uma perda, aí aquilo atrasa o seu ganho no longo prazo, né? O Pedro fala, é isso mesmo, Sala, com muito dinheiro na conta, pouquíssimos aguentam perder. Exatamente. Tem uns psicopatas que tem a vantagem que não... Por exemplo, o Nicolas parece que é um dos melhores traders no mundo que eu conheço. Uma das vantagens é que ele é psicopata. Ele não tem medo de perder dinheiro. É uma coisa impressionante. Ele não tem muito medo da oscilação. Oscila 20%, 30% ali, ele está tranquilo. É muito louco. Isso é uma das coisas que corrobora para ele ser um dos melhores traders do mundo, né? Campeão mundial, etc. Mas são pouquíssimas pessoas que têm essa frieza, entendeu? Eu mesmo eu não tenho. Eu não serviria para ser trader manual, e com robô eu ainda faço umas cagadas assim de portfólio por questão emocional, não por falta de conhecimento, né? Então, é punk, né? Mas o mercado está aí, o mercado pode deixar a gente rico, dá para ganhar muito dinheiro, então vale a pena tudo isso que a gente passa, né? Para chegar lá. O Pedro fala, o ideal seria sempre sacar o lucro e aumentando gradativamente. Conta tipo 10k, depois 15k, 20k, tem outra conta com baixíssimo risco. Eu acho que é uma boa, viu? Eu acho que é uma boa ideia fazer isso. Porque você tem que ir escalando as contas high risk ao pouco. Porque afeta demais. Não tem noção. Mesmo que a empresa... Eu passo isso por isso pessoalmente. Eu tenho um bom dinheiro investido. E para mim, uma oscilação de 5 mil dólares me afeta. Mesmo proporcionalmente ao capital que eu tenho investido, não ser tanto assim, entendeu? Mas afeta. É punk. Não tem jeito. Quanto mais dinheiro, mais afeta. Mesmo que nem eu falei, você tem 200 mil dólares lá. Cai 7 mil dólares. Não tem jeito, você faz conta, 7 mil dólares acaba sendo bastante dinheiro de qualquer forma. Entendeu? Então, acaba afetando. Não tem... Não tem saída, né? A Roberta comenta, estou aprendendo, gosto de Forex. Talvez seja a Roberta, né? O V fica do lado do B, talvez tenha digitado errado, né? Eu não sei se é Roberta mesmo ou se é Roberta, mas enfim. Sim, o mercado de Forex é muito bom. É Roberta, ela comentou. É muito bom, tá? Muita oportunidade em time frame diferente. E a gente tá louco aqui, por exemplo, para ter uma ideia. Tem uma versão do Albatross
que é um EA de reversão à média, que a gente desenvolveu para M15. É top o resultado. Não deu um pau no servidor e a gente perdeu o que é o robô, o setup dele. E tipo, o estudo que tem que fazer para achar um novo setup ali é muito grande, né? Então, imagina, você tem oportunidade no M15, no H1, no M30, no diário. E a gente vai juntar agora, né? Os robôs de sucesso na bolsa, de gráfico diário, vão estar disponíveis em MT4 para a gente operar junto com o Forex. A gente já está desenvolvendo aqui, vão ter estratégias de rompimento em índice, em petróleo, em ouro. Vai ser uma loucura como vai ficar aí o portfólio. Também a gente já está se preparando para estratégias quantitativas, usar software para gerar o portfólio e não depender só de a gente escolher as estratégias. Então tem muita coisa para vir aí nos próximos anos. Nos próximos 5 anos vai ter muita novidade. Não para, mas esse mercado não para nunca. Os meus mentores que estão, Robert Barley, há acho que mais de 25 anos operando com robôs, o Thomas Nesbitt há mais de 10 anos, não para nunca. Né? Quem tem o curso Sucesso em Forex tem algum desconto no custo do Nicolas? Não tem, porque daí o curso é do Nicolas, é separado e tal. Vai ter para quem, quando a gente lançar uma nova turma de sucesso na bolsa, para quem é aluno de Sucesso em Forex, vai ter um desconto especial. Que daí são 2 cursos meus, né? Quando serão esses lançamentos? O curso do Nicolas parece que carteira campeã, né? É um pouco diferente, não é de trading, de carteira de ações. Está aberto até amanhã. E semana que vem a gente deve abrir uma nova turma do Sucesso na Bolsa. Qual o curso que dá direito aos EAs? São 2 cursos, tá? Sucesso em Forex, aos EAs de Forex, Sucesso na Bolsa, aos EAs de Bolsa. Hoje tem esses 2. Vai ter provavelmente pelo menos mais um terceiro que vai incluir, que a gente vai chamar multimarketing, alguma coisa assim, que ele vai incluir múltiplos mercados, índice, Forex e commodity. Legal. A Roberta está começando a ter constância no H1, bacana. Legal. Então, é isso aí, pessoal. Tem só mais uma pergunta da Cintia aqui. Se tiver também mais alguma aqui, a gente pergunta, a gente já mata aqui antes de finalizar. Caso as ordens seja fechada com prejuízo maior do que o saldo da conta na MT4, a corretora irá deduzir o valor da restante da outra conta? Sim. Tá? O que existe é o seguro contra a conta negativa, é no caso de, se você não tem dinheiro na corretora e ficar muito negativo, o seguro cobre. Mas no caso você tem dinheiro em outra conta, sai automaticamente de outra conta. Mas normalmente o que a corretora faz é fechar as ordens antes que isso aconteça, quando falta a margem. Tem previsão de indicação de aços comerciais da Bolsa para MT4? Não tem previsão porque programação é uma coisa muito complexa. Às vezes tu começa, não, em 2 semanas está pronto, leva 1 mês e meio. Próprio, por exemplo, o WRC já era para estar liberado aí semana passada, mas vão surgindo uns detalhezinhos técnicos e vai atrasando. É meio complicado fazer previsão em programação. Mas a gente espera o quanto antes ter eles disponíveis, tanto para vocês quanto para a gente poder operar junto. Né? A gente já tem isso para MT5, mas daí é um portfólio à parte. A gente chegou à conclusão que é melhor rodar tudo junto. É legal o José falando que pretendia operar tudo isso em conta cents, né, com microlote, microlote, né, para ir pegando coragem, né, é isso aí. Começar com pouco dinheiro é uma boa opção aí para quem não se sente confortável em começar com mais, né. Os robôs de Forex hoje rodam todos no MT4, os de bolsa todos no MT5. A gente vai lançar a versão de MT4 para os reais de bolsa para a gente poder rodar junto os de Forex no mesmo portfólio. A gente vai fazer alguns estudos para equivaler, porque índice é ponto, né? Forex é PIP, é um pouco diferente, e a gente vai ter que nivelar isso tudo aí. A gente vai fazer isso. E depois, quando entrar petróleo e
outros ativos. Vamos ter que sempre fazer esse nivelamento, né? Um pouquinho chato essa matemática, mas não é tão complicado. Também a gente já dá as planilhas, tudo prontos aí para vocês. Os robôs de bolsa estão dando quanto em média? É bem diferente, porque daí a pontuação, 1.000 pontos na bolsa, nos índices, não é igual a 1.000 pips no Forex. Então nem eu sei de cabeça falar, porque a gente nem fez os estudos ainda para rodar tudo junto para fazer essa comparação. Mas o desempenho é muito bom. A gente lançou a estratégia em janeiro de 2019, né? E performou super bem em 2019, já começou bem em 2020. São muito, muito boas nossas estratégias para a bolsa. Estou indo muito bem mesmo. Legal? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. E a gente se vê na próxima live aí, Robôs Investidores. Então é isso aí. Um grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. E grande Hugo, abração. Canuto, José, Diego, Roberto, abração para todo mundo. Boa noite e até a próxima.